Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, amado Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, te bendizemos, pelo privilégio que é, Senhor, estarmos na Tua presença, desfrutarmos da oportunidade de Te prestarmos o nosso culto racional, de Te adorarmos com a nossa vida, com a nossa boca, com os nossos corações. Nesse instante, Senhor, fala conosco, ministra a Tua poderosa palavra aos nossos corações, de maneira a nos transformar, Senhor, de maneira a mudar a nossa realidade e a fazer com que saiamos daqui dispostos a viver uma vida diferente contigo. Faz, Senhor, com que cada coração aqui se encontre nesse instante como solo fértil para a semente da Tua palavra que será lançada, para que essa semente ela germine, ela cresça e ela frutifique para a glória do Teu nome. Quanto a mim, Senhor, eu te peço, usa-me, Pai, me diminui para que Tu cresças, e apesar de mim, criatura humana e falha, que o Senhor possa fazer para a glória exclusivamente Tua. Bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, dos versos 14 ao 16. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a 16. E assim nos diz a poderosa palavra do Senhor: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Estas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que venho aqui nessa tarde, que tenho o privilégio de poder cultuar com vocês. Eu me chamo Yuri, sou o reitor da Paróquia da Transfiguração, lá de Pombos, e trago daquela comunidade um abraço caloroso à Paróquia Monte Sinai. Eu quero começar esse sermão, e o nosso culto ele é cristocêntrico. Hoje não seria diferente, mesmo sendo um culto de celebração, mas eu gostaria de começar fazendo o que a palavra de Deus ela nos ensina, dando honra a quem honra. Eu quero falar da minha gratidão e também do meu testemunho acerca desse homem de Deus que é o reitor dessa paróquia, pastor Túlio, a quem eu agradeço pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa tarde. Dizer que pastor Túlio é uma das pessoas que eu conheço que mais se parece com Jesus. Foi alguém que motivou o meu chamado, foi alguém que me inspirou a dizer sim para Jesus, é alguém que reflete o poder de Deus nos nossos dias. E nós oramos para que mais homens e mulheres de Deus com esse coração possam se levantar na nossa geração, para fazer a diferença nesse mundo. Eu creio que toda essa beleza que a gente vê hoje na Paróquia Monte Sinai, não de estrutura física, mas de corações quebrantados e transformados pelo nome de Jesus, diz muito sobre quem Ele é, sobre a disponibilidade do coração dele e da sua família de servir ao Senhor. Eu louvo a Deus porque lá no começo da minha caminhada com Jesus, quase 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de encontrá-lo, de acompanhar e de ser instruído por ele, levar um bocado de puxão de orelha também, mas louvado seja Deus pela vida desse homem de Deus, meu compadre, meu padrinho de casamento e o pastor dessa paróquia. Louvo a Deus pela Paróquia Monte Sinai, essa paróquia que hoje completa 17 anos e que tem sido carta de Deus, não só à cidade de Garanhuns, mas a todas as cidades aqui vizinhas. Carta de Deus na pregação do Evangelho, na salvação de vidas, de famílias, aqui representadas por vocês. Que essa igreja ela continue crescendo, que os frutos possam continuar evidentes e que a gente consiga ainda mais espalhar o amor de Jesus por meio dessa comunidade que é tão linda. E por onde a gente vai, a gente tem dito como é bom ser a gente, como é bom ser um episcopal. Carregue amor no seu coração para essa igreja, sirva, seja um instrumento de Deus aqui.
E agora, falando acerca do texto que lemos há pouco, nós encontramos aqui uma porção da Escritura Sagrada, uma porção preciosa da Palavra de Deus, que tem promovido ao longo dos séculos grandes avivamentos na Igreja do Senhor. Existem textos que são de fato especiais e que promovem historicamente verdadeiras revoluções no meio do povo de Deus, e esse que nós lemos há pouco, ele traz muito sobre isso. É um texto que nos ensina a ser uma igreja nos nossos dias que desfruta de um verdadeiro avivamento, que desfruta da verdadeira presença do Senhor, de forma a manifestar a glória poderosa do Senhor. E é isso que nós queremos ser. É isso que eu tenho certeza que a paróquia Monte Sinai se propõe a ser. Uma igreja que é conhecida porque é onde o Senhor se manifesta de maneira especial, de maneira poderosa. É onde há quebrantamento, é onde há salvação, é onde há transformações de vidas. E é isso que nós buscamos no Senhor. O contexto do texto lido há pouco mostra o rei Salomão concluindo a obra da grande estrutura, a grande construção do templo de Jerusalém. Esse sonho que foi sonhado por seu pai Davi, mas que o Senhor não permitiu que Davi o concretizasse, porque ele era um homem de guerras, ele tinha as suas mãos sujas de sangue. Mas Salomão, seu filho, ele iniciou essa obra e ele a concluiu de maneira excelente. Ele construiu um grande templo, com todo o detalhe, com todo o perfeccionismo, com toda a beleza que o Senhor o orientara, para que a presença de Deus se encontrasse naquele lugar, para que servisse de lugar de adoração ao Senhor, para que servisse de lugar de culto, onde a glória de Deus pudesse se manifestar de maneira especial. E concluindo aquela obra, como eu disse, com toda a sua suntuosidade, com toda a sua riqueza, com toda a sua beleza. Aqui no Brasil a gente tem uma réplica do Templo de Salomão, lá em São Paulo, e quem já foi fica impressionado com o tamanho da sua grandeza, com a sua estrutura, com o tamanho das suas colunas. E olha, é só uma réplica. Era um templo de fato muito bonito. E Salomão, concluindo aquela obra, ele tem uma grande preocupação. Ele entende que de nada valeria toda aquela beleza, toda aquela estrutura, todos os recursos que foram gastos na construção daquele templo, se a presença de Deus não estivesse ali. De nada valeria a sua liturgia, o seu ritual, de nada valeria o seu funcionamento, se o Senhor não se manifestasse naquele lugar, se a presença do Senhor não fosse ali sentida. E por isso Salomão, ele clama ao Senhor, e por isso Salomão, ele busca ao Senhor, ele pede ao Senhor para que de fato o Senhor pudesse se manifestar naquele templo, para que aquele templo ele fosse conhecido não por sua grandeza arquitetônica, mas pelo tamanho do poder de Deus que se manifestara nele. E o Senhor, em resposta à oração de Salomão, diz para ele exatamente isso que nós lemos há pouco: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O Senhor, ele promete a Salomão que a sua presença seria permanente naquele lugar. Ele promete a Salomão que as pessoas perceberiam ele no meio do povo, naquele lugar, perceberiam a sua glória se manifestar naquele templo. Mas ele começa com esse se bem grande que começa o versículo 14. E muitas vezes Deus ele nos condiciona a bênçãos, a milagres, a maravilhas da sua parte às nossas vidas, mas antes ele nos coloca esse se. É uma condição. Se isso, então aquilo. É preciso que primeiro a gente entenda o que é que a gente precisa fazer para que então a gente desfrute daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas.
há bênçãos espirituais para a nossa vida, há bênçãos espirituais reservadas para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa igreja. Mas antes nós precisamos aprender, assim como aquele povo, o que diz essa palavra acerca do seu comportamento. E esse "se" de Deus está presente em diversos textos das Escrituras Sagradas. Jesus, por exemplo, ele olha para os seus discípulos e diz: se alguém quer ser meu discípulo, então negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se é o "se" de Deus, é a condição de Deus para que a gente possa desfrutar daquilo que Ele tem reservado para o seu povo. E Ele segue dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é um povo estranho, não se trata aqui de um povo pagão. E é por isso que essa palavra, ela se enquadra para os nossos dias e ela ministra aos nossos corações. Nós somos o povo de Deus. Nós somos, quando cremos em Jesus Cristo, entregamos a nossa vida para Ele, o povo que é chamado, que é conhecido como povo de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos, Paróquia Monte Sinai, de se intitular como povo de Deus, de sair daqui todas as vezes que acabam os nossos cultos, os nossos concílios, os nossos happenings, os nossos eventos, os seminários, e se colocar lá fora como povo de Deus, e ser reconhecido por essa sociedade como alguém que não vive uma falsa religiosidade de domingo a domingo, mas que vive verdadeiramente se intitulando e sendo reconhecido como povo de Deus, que sai da igreja para fazer a diferença no mundo, que sai da igreja para impactar o mundo lá fora, que faz da igreja um lugar onde se alimenta, onde se abastece, para manifestar o poder de Deus lá fora, em meio a esse mundo caído, em meio a esse mundo cada vez mais confuso, mais perdido, mais enfraquecido emocionalmente e espiritualmente. Nós precisamos nos levantar verdadeiramente com a compreensão de que nós somos o povo de Deus, justificados, perdoados, escolhidos, separados por Ele para viver a sua vontade e para fazer com que o mundo conheça quem Ele é. E o Senhor, Ele segue dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar é um reconhecimento que eu e você precisamos ter da nossa completa e total incapacidade de viver sem Jesus. A gente tem vivido um tempo de muito orgulho, de muita soberba, de muita autossuficiência, onde as pessoas lutam muito para não depender de ninguém. E aí, como a lógica do reino de Deus é inversa, como nós caminhamos na contramão do que se tem dito lá fora, nós aprendemos aqui que nós precisamos nos humilhar e reconhecer que precisamos do Senhor, que somos completamente dependentes dEle, até para respirar, que somos completamente dependentes dEle para caminhar, para viver, para pregar, para ser igreja. Não podemos fazer isso com as nossas próprias forças, não podemos deixar que esse orgulho domine o nosso coração de forma a mecanizar o nosso culto, de forma a mecanizar o nosso serviço, de forma a acreditar que é pelas nossas habilidades, pelas nossas forças, pela nossa própria capacidade que a gente consegue fazer com que o reino de Deus, ele se manifeste. A palavra de Deus nos ensina que a soberba, ela precede a queda, ela precede a ruína. E nós temos visto essa soberba em muitos corações, independente de cor, de raça, de classe social. Nós temos visto muitas pessoas orgulhosas que não entenderam e que não aprenderam sobre o que verdadeiramente é se humilhar. O Senhor, Ele espera que nós nos reconheçamos como pobres de espírito, aqueles que carecem dEle para viver. Existe uma corrente aí nos nossos dias, um triunfalismo evangélico, que diz que a gente determina as coisas. Já viu que tem gente que tem coragem de determinar a Deus o que é para Ele fazer? Eu determino que se faça desse jeito, eu determino que aconteça assim. Olha que ousadia, dá ordem para o Senhor, mas tem gente que tem essa coragem. Aqui a gente não tem não. Aqui a gente reconhece que precisa estar com a cara no pó, a gente reconhece que precisa se humilhar diante da presença do Senhor,
A gente reconhece que não somos nada sem Ele. A gente reconhece que precisa dEle para tudo aquilo que a gente for fazer. E a gente precisa, assim como Moisés, todos os dias olhar para o Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, não deixa nem que eu saia do canto, não deixa nem que eu saia daqui, porque eu sou completamente incapaz de viver sozinho. Nós precisamos, enquanto povo de Deus, nos humilhar diante do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Aqui o Senhor, Ele traz 2 estágios, Ele traz 2 ensinamentos para aquele povo: o estágio da oração e da busca, o clamor, a súplica, mas a ação. Orar, meus irmãos, é rasgar o coração diante de Deus. Não há formalidades. Aquele que ora com o coração quebrantado não tem tempo de ensaiar as suas palavras. A oração, ela conecta a nossa fraqueza humana, a grandeza, a onipotência divina. Ela conecta o nosso altar aqui da terra com o trono que é lá no céu. Uma igreja avivada, uma igreja que desfruta do poder do Espírito Santo se manifestando nos nossos dias, uma igreja que é relevante para a sociedade, uma igreja que alcança vidas para Jesus e que vê famílias restauradas, curadas, transformadas para servir. É uma igreja que ora, é uma igreja que gasta tempo em oração, é uma igreja que reconhece o poder que há em rasgar o coração diante do Senhor. Mas não só, não é a igreja que somente ora e para nesse estágio, mas a igreja que ora e que busca, para além de um ritual sagrado, para além de uma rotina religiosa, mas uma igreja que precisa, que reconhece, que busca a presença do Senhor. É hora, meus irmãos, de conhecermos ao Senhor na intimidade. É hora de buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. E buscar aqui, do ponto de vista bíblico, não é procurar o Senhor, mas trazer de lá para cá. É se alimentar da sua palavra, é desfrutar desse tempo de intimidade, de conhecimento acerca de quem Ele é, e trazê-lo para a sua vida, e trazê-lo para a sua família, e trazê-lo para os seus relacionamentos, e trazê-lo para a sua igreja. É orar e agir, é orar e buscar, é orar e viver como quem ora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Converter é mudar o rumo da nossa vida. É um giro de 180 graus que nós damos quando reconhecemos que a nossa vida não pertence a nós mesmos e entregamos o controle dela para Jesus. Converter é uma atitude que é gerada no nosso coração quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, quando nós buscamos. Então, quando nos convertemos, aqueles que invejavam não invejam mais, aqueles que se iravam não se iram mais, a vaidade e a mentira, o orgulho passam a ser banidos do coração daqueles que verdadeiramente buscam esse processo de santificação, esse processo de conversão. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, diz a palavra do Senhor. E para quem entende isso, para quem entende quem é povo de Deus, para quem entende o que precisa fazer, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, há algumas promessas da parte do Senhor, e essas promessas são renovadas nas nossas vidas hoje, e essas promessas são renovadas na paróquia Monte Sinai hoje, e essas promessas são renovadas no meio do povo de Deus, para que a gente consiga continuar sendo um instrumento dele para esse mundo caído e perdido, para que a gente consiga continuar sendo como uma ferramenta utilizada por ele, para que esse mundo conheça um novo modo de viver, vida em abundância, vida verdadeira. E o Senhor, Ele promete: então
se você entender tudo isso, se você entender a parte que lhe cabe, se você entender o compromisso que você precisa ter comigo, então eu ouvirei dos céus. Não há lugar, meus irmãos, onde Deus não possa nos ouvir. Ter a certeza de que Deus ouve as nossas orações, ter a certeza de que Deus ouve os nossos clamores, as nossas petições, ter a certeza de que hoje nós temos livre acesso ao Senhor, e quando nos colocamos na sua presença em orações, Ele está com os ouvidos atentos a gente. Essa certeza, ela precisa fazer diferença na nossa vida. Essa certeza, ela precisa mudar a nossa lógica. Muitas vezes nós dizemos aqui nos nossos cultos que Deus está presente no nosso meio, mas na maioria das vezes a gente não consegue compreender a riqueza que tem isso. Você consegue nesse instante refletir só um minuto sobre a graça que é saber que nesse instante nós estamos prestando um culto ao Rei da Glória e que Ele está aqui presente, atento ao nosso clamor, ouvindo a nossa adoração, com os ouvidos abertos a ponto de falarmos e Ele atentamente ouvir e compreender aquilo que a gente está falando. Isso é privilégio de quem se humilha, de quem ora, de quem busca, de quem se converte. Os ouvidos do Senhor estão abertos, assim como estiveram quando Jonas estava na barriga da baleia, assim como estiveram quando Daniel estava na cova dos leões, assim como estiveram quando Jesus estava orando, se entregando, buscando forças para cumprir o sacrifício que nos traria paz, que nos traria salvação na cruz do Calvário. Os mesmos ouvidos desse Deus imutável, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, permanecem abertos ao seu povo. E Ele segue prometendo: perdoarei os seus pecados. Meus irmãos, não há nada mais terrível no mundo do que ter um pecado não perdoado, porque a palavra diz que aquilo que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. O nosso pecado é aquilo que nos separa do nosso Pai, que nos distancia dele, que quebra a nossa comunhão com o Senhor. Quando o Senhor, Ele olha para o seu povo e Ele promete perdoar os seus pecados, mas perdoar os pecados daqueles que se humilharam, daqueles que oraram, que buscaram, que se converteram, o pecado passa a não mais nos separar do Senhor. O pecado passa a não ser mais uma barreira. Há perdão, a ponte, o acesso a Deus é reconstruído. Nós somos e desfrutamos verdadeiramente da liberdade, não da liberdade que o mundo tem pregado aí fora, que na verdade não é liberdade, mas aqueles que não vivem de acordo com a palavra de Deus, aqueles que vivem de acordo com os seus próprios desejos, com os desejos do seu próprio coração, esses sim que são escravos das suas vontades. Liberdade verdadeira só há para aqueles que recebem a Jesus, que tem dele os seus pecados perdoados, desfruta de saúde espiritual, de saúde emocional, e é por isso que nós temos visto tanta gente emocionalmente adoecida, porque o pecado tem feito isso, o pecado tem buscado nos destruir, e a palavra já nos ensinava sobre isso. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Não tem um só de quem ele tenha pena, de quem ele tenha compaixão. Ele quer nos ver no fundo do poço, e o pecado é essa arma utilizada por ele. E por isso, quando o Senhor Ele nos promete perdoar os nossos pecados, Ele traz esperança ao nosso coração, porque com os pecados perdoados nós podemos ter a esperança verdadeira da vida eterna, da vida em abundante, da vida com Jesus, a vida que tem sentido, e é dessa vida que nós queremos viver. E Ele diz: e sararei a sua terra. Nós temos vivido um tempo onde precisamos nos levantar e clamar ao Senhor para que Ele sare a nossa terra, para que Ele sare a nossa nação, para que Ele sare o nosso povo. Sarar a terra que traria uma promessa de muitas bênçãos, inclusive materiais, uma vez que aquele povo vivia do que a terra dava, vivia basicamente da agricultura. E quando o Senhor promete
sarar a sua terra. Ele garante àquele povo prosperidade. Ele garante àquele povo a suficiência do que é necessário para se viver. Ele promete que os seus olhos estarão abertos, os seus ouvidos atentos. Isso é o que nós temos de mais maravilhoso. Precisamos nos levantar, povo de Deus, para fazer a diferença. Precisamos sair dessa zona de conforto que o inimigo das nossas almas tanto tem nos empurrado para ela. Precisamos deixar o comodismo. Precisamos nos levantar, abandonar a preguiça espiritual, abandonar o servir ao Senhor só de vez em quando, só quando dá tempo, só quando a gente não tem outra coisa mais importante para fazer. Abandonar aquilo que tem nos impedido de verdadeiramente cumprir o nosso chamado, aquilo que tem sido um empecilho para o nosso verdadeiro relacionamento com o Senhor, aquilo que tem se levantado como distração para tomar o nosso tempo e para fazer com que a gente olhe para o Senhor no final do dia, já cansado e depois de fazer um bocado de coisa, e use a desculpa de que a gente não tem tempo de buscá-lo, que a gente não tem tempo de orar, que a gente não tem tempo de se prostrar, que a gente não tem tempo de se humilhar na presença dEle. Uma igreja que desfruta desse verdadeiro avivamento, uma igreja que desfruta do poder do Espírito Santo se manifestando, uma igreja que pode testemunhar curas, milagres, maravilhas, transformações de vidas. É uma igreja que se coloca aos pés do Senhor e entende que fazendo isso não há nada mais importante para se fazer. É uma igreja que entende que é preciso investir o seu tempo nas coisas do alto. É uma igreja que entende que não são 5 minutos de oração quando vamos dormir que vai nos sustentar na fé, que não é fazer do Senhor um passatempo de domingo que vão nos alimentar a ponto de fazer com que a gente alcance as promessas do Senhor para as nossas vidas. E nós não queremos ser uma igreja morna, uma igreja mais ou menos, uma igreja que cumpre parcialmente o seu papel para essa sociedade. Nós queremos ver o Senhor se manifestar em nosso meio de maneira poderosa, porque foi para isso que Ele nos escolheu, foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele constituiu a sua igreja nesse tempo, nesse lugar. Foi para isso que a paróquia Monte Sinai nasceu há 17 anos, não somente para ser um destaquezinho da igreja episcopal em Garanhuns, não, mas para ser portas abertas para o céu, aqui nessa cidade, para fazer com que muitas vidas, elas possam se render aos pés do Senhor, e que muitos possam nos conhecer, não somente pelos nossos cursilhos, não somente pelos nossos happenings, pelos nossos acampamentos, pelos nossos seminários, mas porque nós somos uma igreja avivada, porque nós somos uma igreja onde a presença do Senhor é constante, porque nós somos uma igreja que leva a sério a palavra de Deus, porque nós somos uma igreja que leva a sério as disciplinas espirituais e que entende que não há saúde espiritual se não nos humilharmos, se não orarmos, se não buscarmos e se não verdadeiramente nos convertermos. Nós não precisamos nos convencer somente, nós não precisamos somente cumprir um rito, nós precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos trocar as lentes com as quais nós temos visto o mundo, a nossa cosmovisão. Nós precisamos verdadeiramente se levantar com o coração em chamas e com um propósito individual e coletivo de fazer a diferença, sair do comodismo de esperar que o pastor faça, que os ministros comissionados façam, que os acólitos façam, que os líderes dos ministérios façam, mas se colocar na brecha e perguntar ao Senhor: o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha parte? Qual é a parte que me cabe para que o corpo de Cristo funcione bem? E se todos nós fizermos a parte que nos compete, a parte que o Senhor tem nos confiado, então nós veremos a glória de Deus se manifestar em nosso meio. Essa tarde e noite é um convite do céu a entregarmos a nossa vida no altar do Senhor. É um convite do céu, e olhe, nós estamos no primeiro domingo de 2024, um tempo propício para mudança,
um tempo onde a gente está aí tendo a oportunidade de recomeçar, um tempo onde a gente está tendo a oportunidade de escrever novas metas, e que a nossa principal meta nesse ano seja exaltar ao Senhor com as nossas vidas, seja profundamente conhecê-lo, seja abrir mão de um relacionamento superficial com Ele, desfrutar de um relacionamento íntimo, profundo, seja de conhecer a voz dEle, porque a gente tem intimidade, seja e ainda mais sermos conhecidos como o povo de Deus, em Garanhuns, em Lajedo, em Cachoeirinha, em São Bento, e onde o Senhor nos levar, e onde o Senhor nos mostrar que nós devemos ir. Essa é a minha oração. Que Deus os abençoe, que Deus continue multiplicando as suas bênçãos sobre esse lugar, que o Senhor continue fazendo com que essa igreja desfrute dos seus milagres, das suas maravilhas, das suas bênçãos, do cumprimento das suas promessas, que a paróquia Monte Sinai continue sendo conhecida, e cada dia mais, como uma igreja relevante, que alegra o coração do dono da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? 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 Não vão-se embora não. Vamos juntos em oração mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por mais um ano dessa tua igreja instalada aqui em Garanhuns, a paróquia Monte Sinai. Te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Túlio e de todos aqueles que aqui têm servido a ti com os seus corações. Te pedimos, Senhor, que nos ensine, que com o teu Santo Espírito nos ajude a viver uma vida onde diante da tua presença nos humilhamos, oramos, verdadeiramente te buscamos e nos convertemos dos nossos maus caminhos, abandonamos as nossas práticas pecaminosas, e então desfrutamos dos teus ouvidos abertos, dos teus olhos atentos, desfrutamos do perdão para os nossos pecados, desfrutamos, Senhor, da nossa terra sarada por ti. Nos ajuda, nos envia, Senhor, como flechas para esse mundo, como flechas que acertam o alvo, para que possamos impactar o nosso tempo, a nossa geração, para que possamos, Senhor, levar esperança àqueles que estão desesperançados, apontar o caminho para aqueles que estão perdidos, trazer, Senhor, a tua palavra para aqueles que estão procurando verdades em qualquer outro lugar. Nos ajuda, nos inspira, continua com a tua mão poderosa estendida sobre essa igreja. Se manifesta aqui, manifesta, Senhor, os teus milagres, as tuas maravilhas, mas que não estejamos aqui somente para buscar aquilo que o Senhor tem para oferecer, sobretudo que possamos estar aqui para buscar quem tu és, que antes de buscarmos as tuas mãos, que possamos buscar, Senhor, a tua face, os teus pés, que possamos caminhar contigo, abrir mão de quem nós somos e estarmos com os corações dispostos a não só esquentar o banco da igreja, mas a tomarmos a nossa cruz e seguirmos, Senhor, a ti, de todo o nosso coração e com tudo aquilo que temos e somos. É isso que nós te oramos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos.